Pai, que o Teu Espírito Santo encha cada um de nós esta noite, e que esse mesmo Espírito traga a revelação da Tua Palavra, e que transforme em vida esta mesma Palavra. Em Teu nome nós oramos. Amém. Amém. Pode sentar. Essa semana, agora na quinta ou quarta-feira, Dom Ximenes mandou um vídeo para mim, e é um vídeo que é meio trágico e meio cômico. E eu, hoje quando ele falou assim, olha, tu vai pregar hoje à noite, eu me lembrei desse vídeo e disse, eu vou compartilhar com a igreja. É um vídeo bem curtinho, mas que mostra o que está acontecendo com a igreja hoje. E é o tema que nós vamos falar esta noite, é sobre a unidade da igreja. Mas eu queria passar. Como? Está em duas partes? Bom, está em duas partes, então vamos lá. Vamos como pode, vai como pode. Ele é legendado, então presta atenção. Apaga aí um pouquinho. Why the hell not? Yeah? Like what? Are you religious or an atheist? Religious. Me too. Are you Christian or Buddhist? Christian. Me too. Are you Catholic or Protestant? Protestant. Me too. Are you Episcopalian or Baptist? Vem a segunda parte. Two. Two. Are you Episcopalian or Baptist? I'm Baptist. Hallelujah. Me too. Are you Baptist Church of God or Baptist Church of the Lord? Baptist Church of God. Me too. Are you Original Baptist Church of God or you Reformed Baptist Church of God? Reformed Baptist Church of God. Me too. Are you Reformed Baptist Church of God Reformation of 1879 or Reformed Baptist Church of God Reformation of 1915? Reformed Baptist Church of God Reformation 1915. Die, you heretic scum! É trágico e cômico. Mas é isso que a gente tem percebido na igreja de hoje. A gente, ao invés de correr atrás de buscar a unidade da igreja, as pequenas diferenças, estamos matando uns aos outros. Pequenas diferenças nos levam a nos separar. E hoje nós temos só de denominação cristã mais de 40 mil denominações cristãs. Isso é um péssimo testemunho para aqueles que não conhecem o Senhor. A igreja deve buscar a unidade, e é isso que o apóstolo Paulo nos ensina aí na carta aos Romanos, do verso 3 ao verso 5. Esse é o sonho de Deus, a igreja ser una, uma só igreja, um só Deus, um só corpo, uma só cabeça. É isso que o Senhor busca. E esse texto que nós lemos, Romanos 12, de 3 a 5, fala exatamente da necessidade da união da igreja, da unidade da igreja em torno do Senhor Jesus. E ele diz aí no verso 3 que, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que ele está dizendo, o apóstolo Paulo, é que nós somos diferentes. Deus deu a cada um de nós dons diferentes, talentos diferentes, habilidades diferentes. Tudo que nós temos é dom de Deus, foi Deus quem deu. Portanto, é dom gratuito de Deus, precisamos ser gratos. Essa é a primeira consciência que devemos ter, que todos os talentos que temos, habilidades que temos, e os dons espirituais que temos, são dons que o próprio Espírito nos deu. Portanto, se foi Ele que nos deu de graça, precisamos ter um coração grato, reconhecer que apenas somos mordomos daquilo que Deus nos deu. Muitas vezes acreditamos que somos donos dos nossos talentos, somos donos de nossas habilidades. Deus deu, nós procuramos desenvolver esses talentos, mas é dom de Deus.
É essa consciência que a gente precisa ter, reconhecer que todos esses dons que temos, os diferentes dons que é repartido à igreja, é dom de Deus, é graça do Senhor. E logo em seguida ele diz, apesar disso tudo, é preciso estar um só, unido. Verso 4 ele diz, porque assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns do outro. O apóstolo Paulo fala aí a primeira vez sobre a figura do corpo, a igreja como um corpo de Cristo. Ele repete lá em 1 Coríntios também, que nós fazemos parte de um corpo que tem muitos membros, mas um só cabeça, que é o Senhor. Essa é a unidade que a gente precisa buscar, porque quando buscamos a unidade é a forma de mostrar Cristo ao mundo. O Senhor vai ser visto através da unidade da igreja, apesar das suas diferenças, porque somos todos diferentes. Hoje temos mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, mais de 7 bilhões, não tem ninguém igual a você, ninguém é igual a você. Nós chegamos de origens diferentes, temos valores diferentes, viemos de culturas completamente diferentes, temos muitas vezes prioridades diferentes, a personalidade de cada um é diferente. Portanto, se somos diferentes em tudo, por que precisa ser igual dentro da igreja? Por que precisamos ser idênticos uns aos outros? Não somos diferentes. E a beleza de se mostrar Cristo ao mundo é quando, apesar dessa diferença, nos mantemos unidos neste corpo para mostrar o cabeça desse corpo, para que o cabeça seja visto. É esse o propósito, unidos no mesmo corpo. Agora somos muitos membros. Aí mesmo ele diz a partir do verso 6, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se ao fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Somos diferentes e cada um tem um dom. Deus deu esse dom a cada um. Não é você ficar olhando para o outro e querer o dom do outro. Veja o dom que Deus lhe deu e procure desenvolver o dom que Deus lhe deu para colocá-lo em usufruto do outro. Deus nos dá o dom para que a gente possa colocar esse dom à disposição do outro. Somos muitos, temos muitos dons. Paulo fala novamente lá em Romanos, em 1 Coríntios, capítulo 12 também, sobre os diversos dons que a igreja recebe. Mas apesar desses diversos dons, ele fala novamente a igreja como o corpo de Cristo e como o corpo com seus diversos membros, cada um tem a sua função, cada um tem o seu propósito. E ele fala lá no capítulo 12 de Coríntios, diz, porque assim como o corpo é um e temos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Aí ele vem, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. E aí ele vem comparando o pé com a mão, com o olho, com o ouvido. Um corpo, ele tem diversos membros e cada um tem sua função específica. Cada um tem uma função. Então nós que fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, somos diferentes e Deus deu a cada um um talento, uma habilidade, um dom que precisa ser trabalhado, desenvolvido, multiplicado para colocar a serviço do outro. Essa é a função da igreja, por isso que somos diferentes. E precisamos entender e olhar um para o outro, sabendo que são diferentes, mas fazemos parte de um mesmo corpo, onde o cabeça é Cristo. Se queremos que Cristo seja visto no mundo, precisamos buscar essa unidade do corpo. É assim, é assim. Não vai ser diferente. Precisamos entender que tem diversas igrejas no mundo. São vários tipos de denominações, são vários tipos de CGC, que expressam a sua fé de forma diferente. Tem até crenças diferentes. Mas precisamos entender que somos diferentes, mas precisamos buscar a unidade em Cristo Jesus. Está aí, e a gente tem mania de olhar para a igreja do outro e achar falha, erro, diferenças na igreja do outro. A primeira coisa que tem que olhar é para a gente e não por de fora.
Somos irmãos em Cristo, apesar de sermos diferentes, expressarmos nossas fés diferentes. Temos, assim, prioridades diferentes. Hoje nós temos aí diversas igrejas pentecostais, neopentecostais. São igrejas onde as pessoas gostam de pular, de gritar. É o jeito dele. Pode não ser o meu, pode não ser o seu. Mas cada um tem seu jeito. A gente tem que parar de ser crítico com o tipo do outro. É por isso que existem várias denominações, para que nós nos encaixemos melhor a partir do nosso jeito. Somos apenas diferentes, mas podemos sim entender que o outro é irmão. Somos irmãos em Cristo, ao invés de estar criticando, apontando, julgando, pré-julgando, apenas por expressões faciais ou por expressões de grito ou de louvor. Mas é assim, somos diferentes, temos prioridades diferentes. Tem igrejas que priorizam o estudo, outros priorizam o ensino, outros priorizam missões. A nossa igreja, essencialmente, é a igreja que prioriza missões urbanas. Mas isso porque o que queima no nosso líder, que é Dom Paulo, é missões urbanas. É o que está mais forte no coração dele, foi o que Deus chamou para ele. E que andamos no ministério dele, portanto, vivemos em missões urbanas. Por isso que temos tanto evangelismo. Trabalhamos tão fortemente com o evangelismo. Porque essa é a prioridade que toca e queima no coração do líder. Outros já vão para o ensino, outros já vão para a oração, outros vão para o estudo, outros vão para o serviço, para discipulado. Apesar de termos prioridades diferentes, mas esse é o corpo de Cristo, é por isso que é um corpo, com vários membros, com funções diferentes, para que se completem uns aos outros. É por isso que nós somos diferentes. Desde que as doutrinas principais, que é o centro do Evangelho, a coluna central do Evangelho, não seja diferente, as demais, podemos pensar diferentemente, não tem nada demais. Desde que Cristo seja o cabeça dessa igreja, que a salvação seja somente pela fé, dom de Deus, crer que Jesus morreu e foi para a cruz para nos libertar e nos livrar dos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Essas são doutrinas inegociáveis para o Evangelho. Agora, se vai ser batizado com muita água ou com pouca água, se vai ser batizado por imersão ou por aspersão, se a Santa Ceia é com vinho ou com suco de uva, isso pouco importa, queridos. Isso pouco importa. Mas a gente às vezes se prende numa doutrina que não é prioritária, que não é essencial, nos prendemos numa doutrina e nos separamos, e mais do que isso, julgamos os irmãos. São diferenças pequenas que não mudam a essência do Evangelho. Tem igrejas que todo domingo, como a nossa, a gente celebra a ceia do Senhor, outras é uma vez por mês. São diferenças pequenas, nos expressamos diferentemente. Tem igrejas que gostam de cantar demais, pular demais, expressam seus dons de línguas de forma mais espontânea, adoram dar grito de aleluia, louvam com pulo, com alegria, com marcha, é só o jeitinho dele. É assim, você vai pegar uma pessoa que gosta de futebol, grita, pula, dá grito, faz tudo, a gente não critica. A gente olha um show de rock, as pessoas dando histéricos, mas quando a gente vê isso para o Senhor, a gente começa a criticar, diz que a pessoa está doida. Não é assim. É para o Senhor, é a forma de dizer: Senhor, eu te amo, eu estou te adorando, eu estou te louvando. São formas diferentes, e precisamos entender que apesar de diferentes, somos um só corpo, fazemos parte desse corpo onde o cabeça é Cristo. É assim, pensamos, usamos roupas às vezes diferentes. Tem determinadas religiões ou determinadas igrejas onde tem usos e costumes. Uma igreja pentecostal como a Assembleia de Deus, que é povo de Deus, eles se vestem, eles têm mais regras rígidas quanto às roupas, quanto aos vestimentos. E por que precisa disso? Porque precisa disso. Eles são muito rígidos, é verdade. Mas também muitas vezes nós somos muito tolerantes. Tem gente que vem para a igreja que parece que vai para a praia. Tem gente que vem para a igreja, muitas vezes, na nossa igreja, senhoras que vêm com saias muito curtas, com decotes que não condizem com o culto. Não é usos e costumes que eu estou falando, não é isso que eu estou querendo que a nossa igreja implante, mas tem um mínimo de regra e decência, a gente precisa ter.
É como diz Dom Ximenes, nós não vamos para a praia com essas vestes aqui, não. Não tem nada a ver chegar na praia com as vestes episcopais, mas não pode ser também algumas pessoas como vêm para a nossa igreja. Porque pode ser pedra de tropeço para os irmãos que estão adorando ao Senhor. Então são coisas que a gente precisa entender, que não estamos, se vai com paletó ou se vai sem paletó. O que não pode é vir de calção e alpercata, sandália havaiana, isso é que não deve. Somos diferentes. Não tem ninguém melhor, nem ninguém pior. Somos apenas diferentes. Porque a igreja do Senhor é una. Um só Deus, um só Senhor, um só cabeça, diversos membros que fazem parte deste corpo. É assim que a gente precisa entender e olhar os irmãos desse jeito. E aí, nesse mesmo capítulo, o apóstolo Paulo, a partir do verso 9, ele traz algumas sugestões para manter a unidade da igreja. Ele dá algumas sugestões de como a gente manter, a partir do verso 9, que virtudes a igreja precisa ter, as pessoas precisam ter, que recomendações para manter essa unidade. E aí no verso 9 e 10 ele diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O verso 9 e 10, aí está dizendo que o amor cristão tem que ser um amor sincero, um amor real, sem hipocrisia. Um amor sincero, um amor real, é um amor que olha para o outro no sentido de ajudar ao outro, a restaurar a vida do outro. É verdade, não negligenciar a verdade da palavra. A palavra é a única verdade, mas essa verdade é para trazer vida e não para trazer morte. Por isso tem que ser com amor, colocada com amor, não negligenciar, mas com amor. Honrar os irmãos, mesmo aqueles mais diferentes. Não olhar para as pessoas com pré-julgamento. Por mais difícil que seja o estilo de comportamento do irmão, esse irmão é para ser amado e para ser honrado. O propósito da igreja é incluir, nunca excluir. O propósito da igreja é chamar para dentro e nunca botar para fora. Precisamos olhar para os irmãos com esse olhar de misericórdia, tirar essa lente que julga, que aponta, que exclui, que põe para fora, e colocar a lente do Senhor Jesus, com a lente que inclui, que abraça. Por mais contraditório que seja, por mais problemático que seja esse irmão ou essa irmã, precisamos honrá-lo. É isso que Paulo diz: honre os irmãos, honre a todos. E ele ainda vai mais aí no capítulo 12, lá de 1 Coríntios, ele manda honrar os mais difíceis. É preciso honrar aqueles mais problemáticos. Não é aqui dizer o que não é pecado. Pecado é pecado. Não vamos dourar a pílula com o pecado, não é assim. Mas precisamos entender que o pecador é para ser abraçado. E o pecador é para ser acolhido. Igreja é lugar de pecador. E quanto mais sujo ele tiver, quanto menos a gente achar que ele é importante, mais necessário ele precisa ser honrado. O apóstolo Paulo diz isso. No mesmo capítulo 12 de 1 Coríntios, ele diz assim: pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que parecem ser menos dignos no corpo, menos tinha. Deus deu mais honra a quem menos tinha. Nós como igreja precisamos fazer isso, porque é uma resposta em amor que vai constranger a mudança do irmão. Jesus fez isso. Jesus fez isso quando foi à casa de Zaqueu, honrou Zaqueu, e foi aquela oferta de amor de Jesus que transformou o coração de Zaqueu. Quem olhava aquela cena dizia: como o Messias pode entrar na casa de um pecador como Zaqueu? E no entanto Jesus ofertou amor a Zaqueu, e aquela oferta de amor gerou arrependimento no coração de Zaqueu. É assim que a igreja precisa se comportar: honrar quem menos merece. Jesus fez isso quando deu o pão molhado a Judas. Ele sabia que Judas ia trair, era o menos digno daquele grupo da última ceia.
No entanto, foi a ele que ele deu o primeiro pão. Honrou Judas, mesmo sabendo o que ia acontecer, mas honrou quem mais precisava e não quem mais merece. Essa é a graça de Deus. Precisamos olhar, ter esse olho dentro da igreja. Nós assistimos há poucos dias aquela cena, naquela parada gay, agora em São Paulo, onde uma transexual saía na cruz, e aquilo chocou o mundo evangélico, e é para chocar mesmo, e é para chocar porque a atitude foi totalmente indigna, foi chocante, mas precisamos olhar para aquela pessoa, não jogando ela no lixo, mas responder com amor. Eu confesso que eu me entristeci muito quando vi pastores no popular descendo a ripa. Isso não vai ser oferta de amor. O que Jesus faria? Ia lavar o pé daquela transexual. Porque é a partir de uma oferta de amor que gera arrependimento. E fiquei feliz que logo depois um pastor e um padre esteve com ela, com aquela transexual, e foi lavar os pés dela. E aquilo gerou no coração dela arrependimento, choro. Se aquilo no momento não causou nenhum efeito, mas vai causar. Porque a palavra de Deus não volta vazia. É só através de oferta de amor que a gente pode gerar constrangimento e arrependimento no outro. Não é com grito, não é jogando ninguém no inferno, não é empurrando ninguém no inferno, porque não cabe a gente fazer isso. A única ordem que Jesus deu foi para cada um de nós, foi: ame ao próximo. É a única coisa que a gente pode fazer por aqueles que transgridem dessa forma. Não deixar de se indignar com o comportamento, não deixar de nos chocar com aquele comportamento, não chorar para que o mundo se arrependa, não é isso, mas transbordar em amor para aqueles que mais precisam. É assim que a gente precisa olhar um para os outros. Ao invés de emitir justiça, emitir veredito sobre a vida do outro, precisamos derramar a mesma graça que um dia recebemos do Senhor. É assim. É difícil, porque nossa natureza é a natureza que julga, que aponta. Mas o amor precisa ser real, verdadeiro, sem hipocrisia. É isso que Paulo diz. O amor que é sem hipocrisia é verdade e amor. Verdade e amor. O pecado é o pecado, mas o pecador é para ser acolhido. Nunca podemos desprezar, e muito menos dentro da igreja, entre os irmãos. Quando você olhar para um irmão a partir de hoje e ver que ele está totalmente indigno, é ele que você tem que dar a maior honra. Porque é essa oferta de amor que vai constranger o coração do irmão. Não é você apontando, acusando ou excluindo que vai gerar amor no coração do outro. Depois do verso 16, o apóstolo Paulo diz, dentro do mesmo capítulo, diz assim: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Ou seja, pare de querer saber demais. Saiba menos e ame mais. Porque às vezes as pessoas usam a palavra, usam o conhecimento da palavra, e ao invés de edificar, agride as pessoas. Conhecem a palavra, estudam a palavra, mas na hora de usar a palavra, em vez de ser usar a palavra para incluir, é uma palavra para julgar e para apontar o erro do outro. Não seja sábio, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Abra mão do seu conhecimento. Abra mão do que você sabe em favor das pessoas. Saiba menos, ame mais. Porque a gente às vezes se usa desse direito de que conhece a palavra. E o apóstolo Paulo diz isso lá em 1 Coríntios, capítulo 8. Aliás, o capítulo 8, 9 e 10, o apóstolo Paulo diz: abra mão. No capítulo 8 ele diz: abra mão do que você conhece, do que você sabe. E ele começa o capítulo 8 dizendo: e o conhecimento traz soberba, o amor é que edifica. Em algumas linguagens ele diz: o conhecimento incha, incha, traz orgulho. Tem gente que usa a palavra, o conhecimento, cheio de orgulho, cheio de soberba, e usa essa palavra contra o irmão. Você não sabe, você não conhece, eu estudei, eu me preparei, você não conhece, você é menor. Saiba menos, ame mais, é isso que Paulo está dizendo. Saiba menos, ame mais. E aí ele vem no capítulo 9, do mesmo 1 Coríntios, e diga: abra mão dos seus direitos. É um direito seu, você tem direito, mas abra mão.
Pare de correr atrás do que é direito seu. Porque todas as vezes que a gente corre atrás do que é direito nosso, muitas vezes achamos que é direito, mas perdemos pessoas. A gente acha justiça, mas perde pessoas. E o que o apóstolo Paulo diz, abra mão, você pode até ter direito. Ele diz lá no capítulo 9 isso, ele diz, as pessoas trabalham, o vaqueiro ganha lá, o que trabalha com agricultura, e quanto mais nós, que semeamos o reino, não precisamos ganhar. Mas mesmo assim, vamos abrir mão para não ser um obstáculo ao Evangelho. Ele abriu mão de um direito que ele tinha, era direito o apóstolo Paulo viver às custas do Evangelho, claro que era direito, mas naquele momento agredia algumas pessoas, e aí ele diz, mesmo sabendo disso tudo, eu sei que tenho direito, mas abro mão, suporto tudo, para não ser um obstáculo ao Evangelho. Então que a gente não seja um obstáculo ao Evangelho, pare de conhecer muito. Claro que o conhecimento é bom, conhecer a palavra é muito bom, saber e conhecer o projeto de Deus para as nossas vidas, o propósito de Deus é bom, mas jamais essa palavra pode ser um obstáculo ao amor. Jamais, jamais a verdade pode ser um obstáculo ao amor. Quebre e ame. É isso que ele está dizendo aí a partir do verso 16. Abra mão, abra mão, abra mão. E aí no capítulo 10 ele diz, fazei tudo para a glória de Deus. A glória de Deus é vista quando a gente abre mão. Abre mão do que conhece, abre mão do que sabe, abre mão do que é direito, abre mão do que é justo, em favor do outro, para não ser um obstáculo ao Evangelho do Senhor. Para não ser tropeço para uns com os outros. Abra mão. Pare de buscar justiça. Você não foi chamado para corrigir, você foi chamado para amar. É o Senhor que vai fazer. É o Senhor quem vai fazer. Um planta, outro rega, mas o crescimento vem do Senhor. Só o Senhor vai dar crescimento. O que a gente pode é plantar, regar, aí sim, mas o crescimento vem do Senhor. E assim nós nos tornamos unos. A igreja passa a ser una. Apesar de diferentes, precisamos buscar essa unidade na diversidade. Somos diferentes, mas podemos nos tornar únicos quando abrimos mão. E a partir do verso 18 ele diz, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Tende paz com todos os homens. Seja paciente ao extremo, seja tolerante, mais flexível, mais compreensível, menos rígido. Às vezes a gente tem sido muito rígido, mas também às vezes tem sido muito poroso. O que o apóstolo Paulo diz que a gente precisa ser flexível, nem rígido demais, nem poroso demais, mas flexível, tolerante uns com os outros. Porque a gente se olha para dentro e diz que a verdade está em nós mesmos. Olha para a igreja de fora e diz, olha, a igreja é cheia de problema. Eu costumo dizer que às vezes as pessoas me procuram e dizem, pastor, veja a igreja de fulano, quantos problemas, o senhor concorda com isso? Eu digo, querido, na minha igreja está cheio de coisa que eu não concordo, quanto mais na dos outros. Eu não preciso concordar em tudo para andar na igreja, porque não é assim. Eu não preciso concordar com tudo de Michele para estar casado com ela há 32 anos. É preciso discordar sim. E eu não acabo o casamento porque discordo. Eu não rompo com minha família, com minhas filhas porque a gente discorda. Porque eu preciso romper com a igreja porque eu discordo de algumas coisas. Não precisamos pensar igual. Ao contrário, mostramos Cristo ao mundo quando buscamos a unidade da igreja. Cristo vai ser visto quando as pessoas de fora olharem. Eles são tão diferentes e andam juntos. É assim. É assim. E ele vem terminando o capítulo. Não vos vingueis a vós mesmos. Não dê lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, o Senhor. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. E ele termina isso dizendo assim, não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Queridos, vencer o mal com o bem, isso é coisa divina. Só para quem está cheio do Espírito. Porque o homem normal, o homem natural, é o bem com o bem e o mal com o mal. Se ele é normal. Se ele é diabólico, é o bem com o mal. Porque o diabo responde assim, recebe o bem, mas dá o mal, isso é diabólico. Mas vencer o mal com o bem, isso é divino. Só para quem está cheio do Espírito. Só quem está abastecido de Deus é que recebe o mal e devolve com o bem.
Esse é o chamado da igreja para ser una. Quando a gente olhar para as pessoas e ver que as pessoas estão nos fazendo mal, estão nos incomodando, o jeito do irmão, a forma que o irmão se comporta, e às vezes é um comportamento inadequado, a gente checa na palavra e vê que o comportamento é inadequado, mas nem por isso eu posso responder com o mal. Não justifica eu responder o mal, porque o outro está fazendo o mal. O único chamado do Senhor é que responda com o bem aquele que te faz mal. Por isso que só quem está cheio do Espírito. E ele começa exatamente esse capítulo dizendo isso. Que só quem está cheio do Espírito experimenta essa vontade de Deus. Que é boa, que é perfeita e agradável. Por isso que a gente não tem como manter a unidade sem estar cheio de Deus. Cheio do Espírito de Deus. Cheio da palavra. Em comunhão com o Senhor. Permitir que Ele nos transforme. Transforme e renove a nossa mente. Porque somente uma mente renovada pelo Espírito é capaz de amar e fazer o bem a quem nos faz mal. Não tem outro caminho, queridos. Não é apenas ter consciência da necessidade, não é isso. É o enchimento do Espírito que renova a nossa mente e nos torna capazes de fazer o bem àquele que nos faz mal. Somente o Espírito. O homem natural não faz isso. Portanto, vamos olhar para a igreja, aos irmãos da igreja, com seus dons, com suas diferenças, com suas habilidades, com seus talentos, que muitas vezes a gente até nem concorda. Eu até olho, digo, eu não quero isso para mim, mas faz bem ao irmão, e fazemos parte desse corpo. Portanto, vamos amá-los. Somos irmãos em Cristo, herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo. Vamos viver a eternidade juntos. Portanto, vamos nos acostumando a conviver agora. Porque se a gente não se acostumar a conviver com os irmãos que são diferentes agora, vai ser difícil no céu, porque vai ser toda a eternidade com os irmãozinhos lá, pensando diferente. A hora é agora, manter a unidade da igreja do Senhor, esse é o chamado, agir somente em amor, olhar para dentro de cada um de nós com exigência, e olhar para os de fora com misericórdia. Transforma-me, Senhor, gera no meu coração algo que só Tu pode gerar, que é um amor que eu não tenho, amar aquele que me persegue. Só Tu pode gerar em mim. Gera essa transformação em mim. Quebra todos os meus conceitos, quebra tudo aquilo que eu penso, renova a minha mente todos os dias, para que eu possa olhar por de fora, derramando graça e misericórdia na vida dos de fora. Assim nós seremos vistos lá fora. Quando a gente começar a agir assim uns com os outros, o Senhor será visto. A figura de Cristo é vista quando nós buscamos, apesar da diversidade, essa unidade. Só quem está cheio. Esse é o verdadeiro culto a Deus. E assim a gente, como igreja, pode experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para cada um. Que Deus nos encha, que seu Espírito Santo transborde em cada um de nós. Que nós possamos fazer a nossa parte buscando estar cheio desse Espírito, para que esse Espírito gere em cada um de nós esse tipo de coração. Um coração renovado. Um coração novo. Um coração que se quebranta pelo pecado seu e pelo pecado do mundo. Que não se conforma como o mundo está. Não se conforma. Ao contrário, busca se conformar como o Senhor. Que Deus abençoe nossa igreja. Que Deus abençoe nosso povo. E que possamos sair por aí, caminhando aqui nos arredores da Zona Sul, e as pessoas possam olhar para cada um de nós e dizer: eu quero ser como eles, eu desejo ser como eles têm algo que eu não tenho, eu quero conhecer isso que fez na vida de fulano era tão assim, hoje é diferente, porque nessa caminhada com Deus é assim, queridos, nos tornamos melhores, nunca perfeitos, mas melhores. Não sou hoje o que eu era ontem, graças a Deus. Olho para frente e digo, ainda falta muito. Mas olho para trás e digo, Senhor, obrigado, porque até aqui Tu me trouxestes. Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir no louvor. Da multidão dos que creem.
Amém. Vamos agora ter um momento do ofertório.